que vender telha de amianto, ela é mais barata, mas ela tem um custo para o comerciante que vai encarecendo a cada momento. Qualquer caco, qualquer pedaço que a fiscalização encontrar, e isso a Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo tem atuado duramente nessas revendas de materiais de construção, fazendo com que isso vá para aterro de lixo perigoso. Para terem uma ideia, 1 tonelada de lixo com amianto num aterro desses custa, em média, 5 vezes mais do que colocar num aterro de inertes. Tá? Então, vejam também, sob o ponto de vista econômico, que amianto não é um bom negócio, além das indenizações que vão ter de pagar no futuro, caso haja alguém, inclusive o consumidor, que não foi adequadamente avisado dos riscos e que ele pode, sim, demandar uma ação na justiça comum contra esse revendedor de materiais de construção por ter comprado uma telha sem ter sido avisado que dava câncer. Próximo. Aqui, desculpe, o Ministério da Saúde instituiu que as empresas, inclusive o comércio, têm de mandar anualmente para o Sistema Único de Saúde a listagem dos expostos, tá? É a lei do uso controlado, gente, não é a lei do banimento. Agora, vejam, eu pergunto para as autoridades aqui sanitárias do trabalho, as empresas estão mandando anualmente ao SUS essas listagens? Estou vendo que não. Outro detalhe, tem aquelas 17 empresas que conseguiram uma liminar, inclusive a empresa de Criciúma, Embralite. Mas o comércio, não. O comércio é obrigado a fazer esta informação, certo? E a lei do uso controlado diz que o sindicato também tem de receber essa listagem. Eu pergunto, dos sindicatos aqui presentes, vocês estão sendo informados? Isso é a lei do uso controlado, que as indústrias defendem como a lei maior do país, aquela que não pode ser atacada. Ela é que determina tudo relativo ao amianto. Os sindicatos estão recebendo a listagem? Eu digo, pelo que eu ouvi do senhor Itaci, que infelizmente hoje não está aqui, mas que em todos os fóruns ele está sempre lá para me contrapor, ele me diz que não recebe da empresa de Criciúma essa listagem. Vejam, a empresa de Criciúma tem uma liminar contra o SUS, a quem ela está protegida para informar quais são os seus doentes, mas ela não está protegida de entregar esses dados para o sindicato. Aí eu conclamo as autoridades aqui de Santa Catarina que façam com que o sindicato apresente essas listagens, porque ele é parceiro, ele defende o uso controlado. Eles têm um acordo, tá? Se precisarem, nós temos aqui esse acordo, onde há uma parceria entre a indústria e os sindicatos de trabalhadores que defendem o amianto. Então, se defendem o amianto e defendem a lei do uso controlado do amianto, tem de fazer cumprir essa lei ao pé da letra. Não é lei, ora lei. Não é? Próximo, o Ministério da Saúde também baniu a utilização de amianto nas suas unidades. Então, ninguém pode utilizar, adquirir produtos e subprodutos para construir nenhum prédio do Ministério da Saúde, nem nos seus veículos. Próximo. O mesmo foi feito pelo Ministério do Meio Ambiente, que proíbe que nas licitações se compre produtos à base de amianto. Inclusive, já há várias instalações do Ministério da Saúde, inclusive na Fiocruz, que estão retirando o amianto de suas instalações. Próximo. Ministério da Cultura, idem. Tá? Só 5 minutinhos para concluir. Próximo. E aqui, o comitê do Ministério do Trabalho, dos inspetores do trabalho, lançaram em 2006 uma campanha chamada Amianto é seriamente mortal, previne exposição. Próximo. O Banco Mundial recomenda fortemente que não se faça investimento em obras com amianto. Próximo. Aqui uma campanha do comitê dentro da União Europeia, tá? Falando dos custos humanos da voracidade das empresas. Próximo. Aqui, essa Comissão Internacional de Saúde Ocupacional, em março de 2013, lançou esse documento, um alerta global pelo banimento da mineração, venda e uso de todas as formas de amianto, com o objetivo de eliminar as doenças relacionadas ao mineral. A ICO é um órgão composto, tá, de associados que são, em geral, médicos do trabalho das empresas no mundo inteiro. Próximo é a maior entidade. Aqui um chamado
do Colégio Ramazzini, que diz que uma imediata proibição mundial da produção e uso do amianto é mais do que urgente, plenamente justificável e absolutamente necessária. Próximo, os mitos da indústria do amianto, tá? Quais são? Que existe um amianto que não faz mal, que seria o amianto branco, tá? E que a tese desses anfibólios, que seriam os nocivos, isso não prospera, porque todos os tipos de amianto são cancerígenos. Sequência. Depois de 1980, a indústria assegura que ninguém vai ficar doente pelo amianto no país, o que eu digo que não é verdade. Por quê? Próximo, graças a um TAC estabelecido pela Procuradoria da 2ª Região de São Paulo, de uma denúncia que eu fiz enquanto fiscal do Ministério do Trabalho, apareceram nas informações da Eternit 15 casos de trabalhadores doentes e que foram contratados depois de 1980. Então, é uma outra discussão que não tem como prosperar. Próximo, desemprego de 170 mil trabalhadores. Eu participei de uma audiência pública recente em Capivari, que é uma cidade que não tem fábrica de amianto, mas que tem lá um dirigente sindical que defende o amianto, e ele fala desses 170 mil empregos. Na verdade, o Ministério do Trabalho, tá, fez para o Supremo Tribunal Federal uma contabilidade. São 5 mil empregos diretos e indiretos que a cadeia produtiva do amianto, a indústria do amianto gera. O restante são empresas... Engenheira Fernanda, vou pedir para concluir. Tá, transporte, construção civil, depósitos de materiais de construção que podem usar amianto e não amianto. Então, eu encerro aqui, tá, dizendo que é falaciosa a discussão do desemprego, não há desemprego, porque quem desempregou até agora foi a própria indústria fechando suas plantas em várias localidades. Muito obrigada. Fernanda, gostaria de agradecer as palavras, os esclarecimentos. Deu bem conta de como a questão está no panorama internacional e também no panorama nacional, os problemas que já se avizinham e sobre os quais nós temos que debater. O professor Hermano também, que nos deu bem o tom das pesquisas que já estão sendo desenvolvidas e que nós utilizamos no nosso trabalho para subsidiar, né, tomada de decisões e tudo mais. Com base em tudo isso, agora vou passar a palavra ao Procurador do Trabalho, Luciano Lima Leivas, e posteriormente já ao Procurador da República, Dr. Maurício Pessuto, que vão falar um pouco sobre a atuação dos dois órgãos aqui no estado de Santa Catarina e falar um pouco dos desdobramentos, né, e que tudo isso vai trazer na prática em relação às empresas que foram notificadas hoje. Boa tarde a todos, senhoras e senhores, doutora Márcia Camei, doutor Maurício. Ao final das considerações, nós temos que ter em mente que a audiência pública ela tem como objeto não apenas prestar alguns esclarecimentos, mas também direcionar a atuação do Ministério Público em algumas questões. Eu penso que a audiência pública, até aqui, teve já bons frutos. Eu fiz algumas anotações de tudo que foi falado, desde a mesa, no momento inicial da composição, até os expositores, né? Foi falado em evolução, foi falado em informação, né? Foi falado em diálogo, foi falado em substituição por fibras capazes de trazer um risco menor à saúde dos trabalhadores, e foi falado principalmente, eu fiz questão de anotar, em instituições cumprindo seus respectivos papéis. Tá? Então, é esse um ponto fundamental. Dentro de um ambiente jurídico informado pelo uso seguro, que papel deve cumprir o Ministério Público do Trabalho, tendo um recorte específico que é o setor empresarial da distribuição de materiais de construção e o setor empresarial da construção civil. Então, a nossa demanda inicial, quando nós instauramos o procedimento, é a seguinte. Nós tivemos a oportunidade de atuar, e aqui eu tranquilizo ao deputado que estava presente, sobre a atuação em outros setores. Tá? Nós temos uma atuação junto ao setor industrial, e nessa atuação, através de um relatório da vigilância sanitária e da vigilância em saúde do trabalhador, foi apurado que no ano de 2010 foram produzidas no estado de Santa Catarina 300 toneladas de material de fibrocimento. Tá?
embora aquela indústria tivesse a licenciamento ambiental para produzir um número muito menor, né, foi identificada uma irregularidade já de licenciamento ambiental, não tinha o licenciamento ambiental para aquela quantidade de telha, nós podemos dizer que o amianto dessas 300 toneladas significaria, de fibrocimento, significaria 9% da massa. Então, nós teríamos o seguinte dado: no ano de 2010, 27 toneladas de amianto ingressaram no estado de Santa Catarina, foram transformadas e distribuídas pelos empresários. Parte desse material foi distribuída pelos senhores. Tá? Então, esse é um problema que nos surge. Que condições de segurança essa quantidade de amianto recebe nos distribuidores? Essa é uma primeira demanda. De par com essa demanda, a gente tem alguns dados. No Brasil, a relação entre massa de amianto e população nos permite dizer que, a cada ano, 750 gramas de amianto são colocadas no ambiente por habitante do Brasil. Né? Se a gente pensar no ano seguinte, nós temos 1,5 kg por habitante, e, sequencialmente, isso é cumulativo, porque o amianto é indestrutível. Ele vai para o ambiente e ali ele permanece. Né? E pode gerar a poeira em diversas situações do dia a dia das empresas, inclusive as empresas de distribuição e o pessoal da construção civil. Então, essa é a nossa demanda, a nossa preocupação, que ensejou a atuação nessa área. Então, o esclarecimento naquele ponto inicial, do entendimento de que a atuação dos órgãos e das instituições deveria se dar na mina, deveria se dar na fábrica de transformação. Primeiro, ela se dá de fato. Nós estamos atuando aqui no estado de Santa Catarina na fábrica de transformação, e agora chegou o momento também de conversar com os distribuidores para a gente poder gerenciar exatamente essa situação de que cerca de 300 toneladas de peça de fibrocimento, contendo 27 toneladas de amianto, passam pelos distribuidores do estado, em tese, né? E quais os mecanismos de gerenciamento do risco que foi exposto. Não me parece sobrar margem de dúvida para que se questione a nocividade do amianto. Tá? Então, essa é uma preocupação. Mesmo porque, se houver alguma dúvida, basta pegar o produto, ali eu fiz questão de trazer um recorte de um material de fibrocimento, e a gente lê ali o que está estampado. Diz ali: ao cortar ou furar, não respire. A poeira gerada pode causar graves danos à saúde. Então, esse é um primeiro ponto. A gente precisa ter uma informação. Que danos são esses? Será que o trabalhador que está lá no depósito de material de construção, o mesmo trabalhador que cortou a seco aquela ponta de acabamento de fibrocimento, a seco, sem nenhuma proteção, ele tem informação quais são os graves danos à saúde que poderia advir daquela exposição à poeira? Tenho certeza que não. Né? Talvez, se tivesse alguma preocupação ou algum conhecimento, no mínimo, o corte seria úmido ou o trabalhador estaria usando um equipamento de proteção individual. Tá? Então, esse é um ponto relevante. A nossa atuação é nesse sentido. Nós atuamos num ambiente em que a posição institucional do Ministério Público é pelo banimento, porque o Ministério Público é o órgão responsável pela tutela dos direitos coletivos, individuais e indisponíveis. Nesse âmbito de tutela, nós temos ali a saúde do trabalhador. Então, nós não podemos nos posicionar diante de uma tese do uso seguro, embora, ao mesmo tempo em que tenhamos essa obrigação de atuar na defesa desses direitos indisponíveis, cumpre ao Ministério Público também assegurar a ordem jurídica. E a ordem jurídica do Brasil é uma ordem jurídica informada pela tese do uso seguro. Agora, isso não é inconciliável nem incompatível. Se existe um ordenamento jurídico que determina um rol de obrigações para quem opta pela comercialização desses produtos, tem que ser exigido desses empresários o que é posto pelo ordenamento jurídico como mínimo de segurança para a operação com amianto. Então, posta a necessidade, nós vamos fazer aqui uma breve explanação sobre que obrigações que nós estamos falando. O que há lá no setor de distribuição, no setor da construção civil, que deve ser observado pelo empresário que opta por comercializar produtos com amianto dentro da ordem jurídica brasileira e de acordo com a saúde e segurança do trabalhador prevista pela legislação. Eu vou me deter porque são muitas obrigações específicas, então eu vou tomar um rol temático com linhas gerais sobre que tipos de obrigações vão nortear a atuação do Ministério Público em um momento subsequente a esse momento de diálogo, de troca de informações, de oitiva de especialistas. Tá? Nós temos aqui um conjunto de obrigações que são de rotulagem e embalagem. Tá?
Pela norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, essa rotulagem e embalagem não é responsabilidade exclusiva da fábrica. Tá? Se vocês pegarem o item 9.2, a responsabilidade ela é concorrente, ela é solidária do fornecedor do produto e da fábrica. E eu já posso antecipar aos senhores que a telha não atende à legislação porque não coloca ali a informação de que evite riscos, está na legislação, leia as instruções de uso, não tem na telha. Tá? Tampouco, por uma experiência amostral, as instruções de uso estão disponíveis nos distribuidores para a consulta dos usuários, para a fiscalização da vigilância do Ministério do Trabalho. Tá? Eu pedi lá num distribuidor especificamente, eu tive pessoalmente no distribuidor e pedi, olha, eu quero as instruções de uso para saber quais são os graves riscos, né? Se eu estou sujeito a alguma doença, e me foi entregue um catálogo dos produtos lá, tá? A oferta das múltiplas dimensões das telhas, e efetivamente não havia informação sobre qual é o catálogo, quais os riscos que eu corro, ou seja, absolutamente está havendo descumprimento já nesse ponto, e os senhores distribuidores, por força normativa, têm uma responsabilidade concorrente com a indústria que coloca a rotulagem equivocada ou incompleta de acordo com a legislação. Então, esse é um ponto que nós vamos atuar. Tá? Outra questão importante é a questão da mitigação das fontes geradoras. Nessa breve citação que eu fiz de uma pequena diligência amostral em um distribuidor, me interessava o carimbo, me interessava a rotulagem, né? E pedi ao trabalhador que estava lá no depósito, olha, eu não vou levar uma peça que tem uma dimensão de mais de 1 metro, eu preciso que serre. Então, ele serrou a seco. Tá? Isso é absolutamente incorreto, porque nós temos que, dentro da ideia de proteção do ambiente, mitigar as fontes geradoras de poeira. Então, esse é outro ponto. Né? Vamos exigir todas as medidas que sejam direcionadas à mitigação das fontes geradoras de poeira. Estamos atuando pelo banimento? Não, estamos atuando de acordo com a legislação brasileira. Tá? A questão da lavagem das vestimentas. Isso foi apontado aqui, que foi um dos vetores, o transporte dessas vestimentas para a casa dos trabalhadores, causou adoecimento doméstico. Né? Não tinha só adoecimento laboral, tinha o adoecimento doméstico, as famílias adoeciam. Então, a legislação determina que as vestimentas não saiam dos locais de trabalho. Quem está mexendo lá no armazenamento, no transporte, no manuseio das telhas, tem que usar vestimentas específicas, e essas vestimentas não devem sair do local de trabalho. Mas essas vestimentas ficam lá empoeiradas? Não. Essas vestimentas demandam lavanderias específicas, tá? Lavanderias cadastradas junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, que possam proceder à limpeza desses uniformes sem gerar a poluição para fora dos ambientes. Tá? Então, esse também é um ponto que está na legislação, que está dentro das diretrizes de uso seguro e que se aplica a todos os empresários, não apenas à mina, não apenas à indústria de transformação, mas também aos distribuidores e também aos empregadores lá da construção civil. Tá? Por outro lado, aqui a gente falou em questões ambientais, mas também temos questões de controle médico. Nós vimos aqui o especialista dizendo que a doença tem um período de latência. A exposição ocorrida hoje, ela vai ter um diagnóstico possível daqui a 30 anos. E o que a legislação traz? Lá no item 19 da norma regulamentadora número 15, anexo 12, os senhores vão ter a obrigação de monitorar a saúde dos trabalhadores por 30 anos após o término do vínculo de emprego. Então, nós temos que ter uma relação de quem está contratado hoje e vamos acompanhar essa obrigação de manter esses exames pelo período de 30 anos. Tá? É uma obrigação que o Ministério Público está criando? Não, é uma obrigação que está na lei e o Ministério Público vai fiscalizar. Bom, existe também a medição dos ambientes. Tá? Esses ambientes têm que ser monitorados com o controle da quantidade de fibras de amianto que tem dispersas no ambiente. Isso tem que estar menor, pela legislação, que 2,0. As medições são semestrais, uma vez a cada 6 meses. Também é outro ponto. Destinação dos resíduos, como já foi falado. Todos os resíduos dessa atividade vão ser encaminhados, devem ser encaminhados, por força da Resolução 348 do CONAMA, para aterro sanitário classe 1, de alta toxicidade. Tá? Agora, lá no início da nossa audiência pública, foi citado uma decisão judicial que informava sobre, vamos dizer, uma restrição parcial da atividade do Ministério Público do Trabalho, como órgão que fiscaliza e exige o cumprimento das obrigações que vão assegurar
a saúde e a segurança dos trabalhadores. Até veio trazida pelo deputado, dizendo que não deveria o Ministério Público, pela decisão da Justiça Federal, promover determinados instrumentos de atuação, como é o caso do termo de ajustamento de conduta. Tá? Isso é uma situação que a associação responsável vai ter que avaliar bastante, porque suprimido esse instrumento de atuação do Ministério Público do Trabalho, ou seja, suprimida a livre manifestação do empresário no cumprimento dessas obrigações legais, o instrumento que nos restaria é a ação civil pública. Né? Então, se não temos a possibilidade, a partir de uma declaração livre e espontânea do empresário, dizendo que cumprirá um rol de obrigações, nós não cruzaremos o braço, nós não deixaremos de atuar na nossa missão institucional, que é a defesa, saúde e segurança do trabalhador e do trabalhador exposto ao amianto, o que nos, em tese, colocaria numa situação de litigiosidade. Mas eu penso que talvez as informações que hoje foram debatidas possam ser revistas pela associação específica que patrocinou esse feito, embora também esse feito ele esteja pendente de recurso junto ao TRF da Terceira Região. Então, doutora Márcia, doutor Maurício, eu penso que a audiência, nos aspectos que foram tratados até então, ela tem o mérito de ser uma audiência informativa, de ser uma audiência de diálogo, de trazer informação para o próprio Ministério Público em como conduzir a sua atuação e de levar aos empresários que atuam nesse setor a informação de que há uma preocupação grande, há um risco, e nós estaremos, por força de uma determinação da Constituição, né, nós estaremos vigilantes, atentos e atuantes em relação a toda a cadeia produtiva do amianto, não apenas à indústria. E com essas palavras eu já encerro a minha participação. Muito obrigado. Com a palavra, o doutor Maurício Pessuto. Boa tarde a todos. Doutora Márcia Camei, agradecemos aqui uma oportunidade de conversa, né, de audiência pública, de esclarecimento, de participação dos envolvidos e de tomada de algumas medidas para o enfrentamento de um problema que é um problema de saúde pública. Eu chamaria bastante atenção a um dado que foi anteriormente mencionado, de que o risco sanitário envolvido no amianto, nos produtos que utilizam na sua composição, é uma questão que ultrapassa, embora seja bastante presente na relação de trabalho, na segurança e no risco do ambiente sanitário de trabalho, é um risco que ultrapassa esses limites, é um risco que está presente como uma questão de saúde pública. Os dados apresentados são muito claros em apontar o risco ambiental no acesso às fibras e no contato e no desenvolvimento, portanto, das doenças decorrentes. E se tratando de uma questão que envolve saúde pública, que envolve toda a relação e cadeia de consumo, essa questão interessa particularmente ao Ministério Público Federal também, que vem se colocar, portanto, na avaliação dessa questão. Inclusive, o Ministério Público Federal já apresenta inquérito civil público em andamento para o estudo do problema do amianto e das questões decorrentes, as questões sanitárias decorrentes desse uso. E o que se apresenta é que, diante das evidências científicas múltiplas de inexistência de um uso controlável possível do amianto, o risco sanitário que se coloca é realmente bastante evidente. Uma questão que se coloca aqui, já fica até para questionamento, é de que, embora nós tenhamos uma legislação que aponte mecanismos que busquem controlar o uso do amianto em unidades de trabalho, em ambientes de trabalho, parece muito mais complexo e difícil que se possa estender essa metodologia de controle e disposição na ampla cadeia de consumo. Essa é uma questão que preocupa muito o Ministério Público Federal também. A disposição dos resíduos decorrentes dessa utilização, não apenas do processo produtivo, do processo industrial, do processo de comercialização,
transporte, armazenamento e entrega, mas do próprio consumo. Nós temos hoje um problema ambiental bastante sério, que é a existência desses materiais presentes no território nacional, de modo amplo e abrangente, sem limites, portanto, inclusive sem uma noção ou um controle possível de onde esse material se encontra. Nós temos a presença desse material e a retirada permanente, a troca desse material permanentemente, e a falta de um controle adequado, seja pela cadeia produtiva, seja pelo empresário que utiliza o produto na sua atividade econômica e arca, consequentemente, com os riscos do negócio. Algo, aliás, já amplamente consagrado no ordenamento jurídico brasileiro, e sem, muitas vezes, talvez esse também seja um dos pontos importantes desse momento, né, da audiência pública e das várias que se seguirão, de informação também às pessoas, aos consumidores especificamente, não ao empresário, que esse já tem conhecimento dos malefícios do amianto já de longa data, mas ao consumidor, que muitas vezes utiliza sem saber dos riscos que corre. Então, o risco ele é muito mais amplo do que o risco da cadeia da relação de trabalho, da cadeia produtiva. Ele é um risco que alcança também a relação de consumo. Ele é um risco que não permite, nesse âmbito, a existência de um mecanismo de controle que seja factível de implementar-se medidas a reduzir ao nível razoável o risco envolvido. Nesse sentido é que o Ministério Público Federal, alinhado ao que o Ministério Público do Trabalho também menciona, é que o posicionamento, e parece ser esse, inclusive, o encaminhamento internacional do tema, aponta pela substituição desse produto por produtos menos nocivos à saúde pública. Esse parece ser o sentido de se caminhar. Agora, no contexto legislativo atual, em que se coloca, diversas obrigações já existem, né? Todas elas pautadas na legislação, todas elas formalizadas pelo processo legislativo competente, apontando, então, mecanismos e responsabilidades da atividade empresarial na mitigação, talvez controle aqui seja uma palavra muito forte, mas na mitigação, forte porque talvez é impossível, mas na redução do risco envolvido. Então, o cumprimento dessas obrigações, na realidade, até por decorrência da legislação, é o mínimo que se espera, tanto do empresário quanto da fiscalização das entidades públicas que têm essa obrigação constitucional e legal de acompanhar o processo. Então, é nesse passo que o Ministério Público Federal se coloca e se apresenta, então, à sociedade no cumprimento do seu papel constitucional. É isso, obrigado. Bom, dando seguimento aos trabalhos e ao que consta do edital, nós vamos abrir a palavra agora aos presentes. Nós tivemos aqui 5 inscrições, o tempo previsto para cada fala é de 5 minutos, mas considerando que nós temos aqui um tempo, estamos bem dentro do cronograma, e a previsão de término é até às 17h30, eu indago se existe mais, além dos inscritos, se existe interesse de mais alguém se manifestar, que encaminhe, então, para o pessoal do staff, a inscrição, tá? O pessoal pega a inscrição com o senhor, tá ok? E vou pedir também para que as pessoas se manifestem do próprio local, tá? Para que a gente não precise toda hora aguardar a subida e descida aqui da tribuna. Então, o primeiro inscrito... Oi? 2 minutos para fala de cada um. É que consta do edital, tem que seguir aqui o que consta. Tá? Nós vamos ser rigorosos aqui com o horário. A primeira inscrição do Dr. Paulo Lengruber, da Abrea. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Lengruber, eu sou advogado da Associação Brasileira de Expostos ao Amianto. Tá? Eu desenvolvi esse trabalho junto à associação há 12 anos. E a minha manifestação aqui hoje vai ser breve. Breve no sentido de que, de tudo que eu acompanhei nesses 12 anos ao lado da Abrea, eu posso dizer hoje aqui, com toda segurança, que o manuseio
do amianto, tá? Seja ele na indústria, seja ele no transporte, seja ele no comércio, enfim, seja o uso dele por consumidores, é perigoso em qualquer etapa da cadeia de utilização desse mineral, tá? Nós temos casos, não só eu, mas colegas advogados que lidam também com causas envolverem trabalhadores contaminados com amianto, tá? Temos relatos aí de trabalhadores que se contaminaram não apenas na indústria de transformação do amianto, como também trabalhadores que se contaminaram ao realizar o transporte de amianto para a indústria, caminhoneiros, por exemplo, trabalhadores de lojas que vendem material de construção, trabalhadores de fundições que tiveram contato com amianto utilizado em gachetas de fornos e caldeiras. Enfim, tivemos um caso célebre agora em Portugal. Portugal é um país que nunca teve produção de amianto. Todo o amianto usado em Portugal foi importado. Em uma determinada repartição pública do governo português, tá, em que se usava o amianto como isolante térmico, houve contaminação de servidores públicos, alguns foram inclusive diagnosticados com mesotelioma. Então, senhores, em resumo, nós estamos falando aqui de um produto que é prejudicial não apenas para aqueles trabalhadores que executam a transformação do amianto bruto em outros produtos, mas para toda a cadeia produtiva e para todos aqueles que comercializam e utilizam esse produto como consumidores, tá? E essa conta, senhores, essa conta vai ser paga por todos nós, porque o orçamento da Previdência Social e o orçamento da saúde pública, todos nós brasileiros que concorremos para o financiamento desses serviços, tá? Essa conta da Previdência e Saúde Pública, nós até podemos conseguir pagar, mas a conta mais cara, que é a da vida dessas pessoas que serão perdidas por conta da exposição ao amianto, essa conta caríssima, essa nós não teremos condição de pagar. Eu agradeço a atenção dos senhores. Agora passo a palavra ao senhor João Carlos Duarte Paes, presidente da Abfibro. Boa tarde. Eu presido a Abfibro, a Associação Brasileira das Indústrias e Distribuidores de Produtos de Fibrocimento. A nossa associação, ela aprova os produtos de fibrocimento produzidos com insumos ambientalmente seguros, tanto na área de produção como na transformação, para que sejam usados de forma segura pelos seus consumidores. O Brasil hoje tem matérias-primas que foram avaliadas pelo Ministério da Saúde, como o PVA e o polipropileno, e após, eu acredito que em torno de 2 anos, foram informados a nossa associação, através do gabinete do senhor ministro, aprovando a sua utilização, as suas utilizações dos produtos de fibrocimento. Eu acho que o Brasil tem condições da substituição, porque a tecnologia ela já é reconhecida. Nós temos já desde 2005 empresas que anunciam em seus sites produtos produzidos com fibras alternativas, como eu já mencionei, o PVA e o polipropileno. Portanto, eu acho que não é nenhuma novidade. A ISO 1510, que foi produzida em 2005, ela prevê a utilização dessas fibras alternativas nos produtos que se conhecem como CRFS, cimento reforçado com fios sintéticos. O Brasil também deve cumprir aquilo que assume. Nós, ao assumirmos, adotarmos a Lei 9.035, no seu artigo 3º,
ela menciona respeito aos compromissos assumidos perante todas as legislações que foram implantadas no mundo, como é o caso da Convenção 62, adotada pelo Brasil em 2010. Essa convenção, ela menciona que, havendo tecnologia e matérias-primas mais seguras, o amianto deve ser substituído. Quanto à questão de preço, se nós tomarmos hoje um comparativo entre preço de fibrocimento, telha de fibrocimento e com as fibras alternativas, vamos ter uma diferença talvez em torno de uns 10% do custo direto. Acontece que um telhado não se compõe só de telha, ele se compõe de ferragem, se compõe de madeira, se compõe de mão de obra. Se nós avaliarmos todos esses custos, vamos chegar à conclusão que o custo final é sempre mais ou menos semelhante. Não existe uma diferença que seja substancial e que justifique o desrespeito aos conceitos da saúde humana. Eu não quero me alongar, porque sei que o tempo é escasso, e agradeço a oportunidade e fico a inteiro dispor dos senhores quando for necessário. Muito obrigado. A manifestação de todos aqui, obedecendo o tempo. Agora passo a palavra ao senhor Afonso João Ramos, da Comac de Joinville e da FECOMAC de Santa Catarina. O pessoal que está passando, acho que pode colher as inscrições. Tem o senhor ali, e eu acho que mais uma, então, que nós abriremos. Tudo bem? Não, o senhor está aqui. Senhora Márcia, né, promotora do Ministério Público, meu nome é Afonso João Ramos, eu fui presidente da Associação dos Comerciantes de Material de Construção de Joinville e também fui presidente da Federação do Comércio de Material de Construção do Estado de Santa Catarina, bem como, na sequência, eu acabei vice-presidente da Associação Nacional do Material de Construção. Esse tema hoje aqui tratado, na verdade, nós já vimos isso em Joinville há uns anos atrás, quando foi elaborada uma lei que proibia a comercialização. O que me parece é que depois nós acabamos conversando lá com a Câmara de Vereadores de Joinville, todos nós comerciantes, e essa lei acabou sendo revogada na cidade de Joinville. O que nos parece é assim, o material é produzido pela indústria, é um negócio milionário, né? Roda em 3 bilhões de reais por ano no Brasil, de altos interesses econômicos. Eu ouvi aqui hoje a citação de uma empresa banida, né? Falada de forma agressiva contra a empresa, e também prestei atenção e percebi que tem uma defesa de um produto de fibra de PVA, que é uma nova tecnologia. Essa fibra de PVA, eu gostaria de saber os estudos que têm comprovado que essa fibra de PVA não traz malefício nenhum à saúde, primeiro. Segundo, nós vamos esclarecer os nossos lojistas a respeito da ação do Ministério Público, que até então nós desconhecíamos isso. Nós fomos intimados a vir, né? Fomos intimados, pequenos comerciantes, nos mais longínquos locais de Santa Catarina, em Joinville, em Criciúma, enfim, Blumenau. Eu vi pessoas de toda Jaraguá do Sul, de toda parte do estado aqui, que receberam essa intimação do Ministério Público para uma ação. Me parece que o mais certo seria uma convocação para nós esclarecermos e conversarmos, porque nós vamos ser parceiros. Eu só queria também, desses argumentos apresentados, a maioria são argumentos de associações internacionais. E na Europa, no pós-guerra, o fibrocimento foi usado violentamente
no jateamento de porões de navio e também no revestimento de paredes. Quer dizer, houve um uso absurdo. Se você jatear uma peça com areia hoje está proibido, imagina com partículas de fibrocimento naquela época, o que aconteceu lá na Europa. Lá em Joinville também foi exibido um filme de um locutor de uma grande empresa de comunicação do Brasil, que hoje não foi exibido aqui esse filme, porque esse locutor me parece que está com câncer e nunca manuseou fibrocimento até onde eu sei. Então, a gente vê uma ação forte. Nós, enquanto comerciantes, entendemos também que a própria indústria tem que ser melhor controlada, na minha opinião. Por quê? Nós somos a parte da cadeia de distribuição que pega o produto na condição que ele está e revende. Quem aplica são as construtoras. Então, as construções é que vão aplicar esse produto. E me parece, assim, que pelo que eu ouvi das explanações aqui, hoje, muito com gráficos internacionais, dados do Japão, da Rússia, onde a gente não sabe, do Cairo, onde a gente não sabe as condições que isso foi utilizado efetivamente, tem um grau de contaminação, houve um grau de contaminação bastante grande nesses países e acabou acontecendo o banimento. Então, eu acho que, na verdade, o controle disso tem que acontecer lá na indústria onde é produzido o produto, porque ele vem para o mercado, a lei brasileira não proíbe que nós comercializemos. Não existe uma proibição legal de comercialização, a menos que tem recente, eu não sei. Como a nossa lei não proíbe, então eu entendo que esse controle deveria ser um pouco maior na indústria. Foi citado ali um dado pelo procurador, eu prestei atenção, de quase o dobro da tonelagem que a indústria produziu. Está alguma coisa falhando aí. Não é o comércio, né? Tem alguma coisa falhando. Se tem um licenciamento ambiental para produzir uma determinada tonelagem, produziu mais do que o dobro, me parece um pouco... alguém falhou, alguém deu controle. Então, nós vamos instruir os nossos comerciantes, vamos ver o desdobramento dessa ação civil do Ministério Público e vamos, né, na medida do possível, colaborar, como estamos aqui colaborando com a nossa presença hoje, com coragem, né, de se apresentar e de falar as coisas, com bastante coragem. Apanhamos aqui pelas explanações, parece-me assim, uma explanação muito forte demais para o evento, para a audiência pública, na minha visão, alguns com 40 minutos, nós com 5 minutos para se defender. Então, essa é a minha posição. Nós vamos conversar com nossos comerciantes, vamos posicioná-los e vamos aguardar os acontecimentos e trabalhar de acordo com a legislação vigente no país. Obrigado. Bom, vou agradecer a manifestação do senhor Afonso, e aí, subvertendo um pouquinho o que consta do edital, o senhor colocou, na realidade, além, né, das ponderações, algumas questões. Gostaria de saber, o senhor gostaria que fosse respondido pelos presentes aqui na mesa? Tá, então essas questões no fechamento, todos nós vamos passar os encaminhamentos, tudo bem? Muito obrigado. Vou passar a palavra agora para a juíza, doutora Zelaide Felipe, da 4ª Vara de Criciúma. Por favor, com a palavra. Boa tarde a todos. Meu nome é Zelaide, eu sou juíza do trabalho em Criciúma. E fui eu que determinei, lá concedi uma liminar para fazer na empresa Embralite o uso seguro do amianto, para lá fazer na fabricação. E estou para julgar o mérito da ação. Mas eu ainda tenho algumas dúvidas e gostaria de perguntar à mesa. E gostaria muito, que eu não tive essa informação, qual a opinião do Sindicato dos Trabalhadores. Se tem alguém representante do Sindicato dos Trabalhadores aqui. Né? Porque eu tenho uma opinião, me falaram informalmente, um representante do sindicato, mas
eu gostaria de uma opinião, o que o Sindicato dos Trabalhadores tem. Alguém do sindicato se faz presente? Os convites foram encaminhados. Não? Tá. E a outra questão assim, que eu gostaria de colocar, assim, é uma dúvida assim, que eu tenho realmente, eu ainda estou bem em dúvida. A questão ali dos 10 anos do uso, que nem foi feito em Minas Gerais. A engenheira, eu esqueci o nome da senhora, Ana. Como? Fernanda, desculpa. Ela posicionou no sentido de ser contrária, né? A gente sabe todas as propriedades, né, do amianto, que tem as questões cancerígenas e tudo, mas eu fico pensando até que ponto isso daí não possibilitaria um controle melhor pelo Ministério Público, pelo Ministério da Saúde, para fazer o controle. Porque já que o amianto, as doenças aparecem 20, 30, 40 anos depois, se a gente abolir de uma hora para outra o uso, né, como é que vai ser feito esse controle posteriormente? Porque as empresas vão fechar, vão, sei lá, ou vão mudar a atividade, ou vão usar outra fibra, eu não sei exatamente. Como é que vai ser feito, como é que possibilitaria o controle? Se, às vezes, não seria melhor manter o uso controlado,